Meus irmãos, com o coração pulsando de alegria, eu quero dar boa noite a todos e agradecer pela presença de vocês nesta sala, em nome do professor Eurípides Barçanufo, nosso patrono, nosso guia e mentor da capelania. Na noite de hoje, nós vamos ter a alegria de ter conosco a nossa irmã Marta Antônio de Moura, que é vice-presidente da FEB, e que vai nos conduzir no tema Saúde Mental e Espiritismo. Estimada irmã Marta, seja bem-vinda à Vitória, seja bem-vinda à capelania e aos nossos corações. Muito obrigado, querido irmão Zé Luiz. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui, atendendo o convite muito gentil do irmão Adilson, e inspirado agora, fiquei sabendo, sob a proteção do nosso amigo e conterrâneo Eurípides Barçanufo. E, ao mesmo tempo, eu saúdo a vocês todos, a Carol, que nos atendeu, nos explicou as condições da realização do trabalho, a belíssima voz tão suave, tão bonita da Aline, a todos aqueles que estão conosco neste momento, participando dessa reunião, encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus continue, permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos e irmãs, temos um assunto, como vários assuntos da literatura espírita, que nos levam a profundas reflexões. Um desses assuntos é a saúde mental e o espiritismo, que foi muito bem introduzida com essa belíssima página de Emmanuel. Essa página de Emmanuel daria para fazer um seminário, Estás Doente. Mas a saúde mental e o espiritismo, nós vamos apresentar aqui alguns conceitos da ciência e vamos tentar fazer uma correlação com as ideias espíritas. A primeira coisa que nós destacamos de imediato, que não é fácil definir saúde mental. Porque uma definição, geralmente, é uma coisa muito objetiva, muito fechada, muito acabada. Um conceito, talvez nós possamos dar, que ele é mais geral, mais abrangente. Mas por que essa dificuldade para definir saúde mental? Não só do ponto de vista da ciência, da prática médica, psicológica, como também espírita. Porque há uma série de fatores que interferem, que faz uma interferência, digamos assim, transversal na definição de saúde mental. Então, são diferenças, são interferências que podem estar relacionadas, por exemplo, a diferenças culturais, né, de cada país, de cada grupo social, as condições de vida do indivíduo ou do agrupamento social, a julgamentos subjetivos, individuais ou grupais, a educação familiar. Esses são alguns dos fatores transversais que podem interferir na definição de saúde mental. Contudo, a Organização Mundial da Saúde sugere, de uma maneira muito límpida, que faz convergência com o que o Espiritismo diz, ela faz ela sugere, melhor dizendo, um conceito de saúde mental, que a saúde mental ela não deve ser vista como uma contraposição à saúde físico-biológica. Muitas vezes nós temos uma saúde biológica muito boa, mas a nossa saúde mental é muito debilitada, ou até muito fraca, nós estamos doentes mentalmente falando. Ou, às vezes, o contrário. É muito comum nós encontrarmos pessoas portadoras de doenças graves, degenerativas, às vezes pessoas que sabem que restam
pouco tempo na encarnação, mas tem uma excelente saúde mental. Então, é por isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós não devemos fazer essa contraposição. Saúde do corpo, saúde orgânica, saúde mental. Isso é um erro que nós cometemos. O consenso, de uma maneira geral, entre os estudiosos do assunto, é tentar conciliar, nós tentarmos conciliar uma visão integral do ser humano. Olha aí, uma visão integral do ser humano. Quem é que fala a respeito disso? Com muita propriedade, nós temos inúmeras publicações nas obras psicografadas pelo Chico Xavier, inclusive da psicofonia dele, nas obras psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, inclusive Joana de Ângeles. Nós temos de Kardec, de Allan Kardec, ele fala a respeito do assunto, que o ser humano deve ser visto de uma forma integral. Não apenas o corpo físico, não apenas o seu cérebro, que durante muito tempo a ciência imaginou que era a sede da mente. E hoje nós sabemos que o cérebro é apenas mais um órgão, muito importante, mas é apenas mais um órgão que existe no perispírito e que se encontra, obviamente, no corpo físico. Mas a mente é a mente do espírito. Então, essa visão, veja como é que a ciência, com o passar do tempo, ela vai saindo daquela forma, vamos dizer assim, mais direta, mais racional, que só vê o homem, o ser humano, aquele que vive um período do nascimento à morte do corpo físico, mas vê que ele tem algo mais, ainda que a ciência ainda não tenha entrado mais profundamente no campo da realidade extrafísica, onde o espírito passa a viver após a morte do seu corpo físico. Então, essa visão sistêmica que muitos profissionais hoje em dia falam, visão sistêmica, visão holística, espírito, matéria, mente, é que nos pode fornecer uma visão mais geral, mais abrangente do que é saúde mental. Porque nós estamos focalizando o ser integral. Não apenas a mente, não apenas os seus comportamentos, não apenas o que ele fala ou o que ele pensa, mas de uma forma geral. E quando nós falamos de saúde mental, a gente foca muito no indivíduo, mas a gente deve pensar também na coletividade. Nós notamos que no planeta há coletividades que revelam uma boa saúde mental, independentemente dos regimes e ideologias político ou político-partidárias existentes nos seus países. E outras que aparentemente teriam condições de vida melhores, às vezes a saúde mental daquela coletividade, numa média, é ainda deficitária. Então, essa visão sistêmica, holística e transdisciplinar, que é a palavra muito usada hoje em dia, é que nós devemos manter o foco, que é justamente o foco dado pela doutrina espírita. Então, com base nisso, nós vamos ver que o ser humano é um ser interexistencial. A despeito de nós termos um corpo físico, nós vivemos e participamos de múltiplas realidades. A realidade espiritual, quando nós dormimos, nós saímos do corpo, encontramos pessoas que convivem conosco no plano físico, ou que conviveram conosco em outras épocas, encontramos com espíritos que não estão encarnados. Às vezes planejamos, temos uma atividade imensa, rica e muitas vezes extremamente produtiva, quando nós já temos um certo grau de saúde mental, de conscientização. Muitas vezes planejamos ações
em companhia, em conjunto com grupos que visam o bem da humanidade. Então, meus amigos, saúde ou sanidade mental é o mesmo, resumindo, que qualidade de vida cognitiva e emocional. Mas atenção para nós não cairmos na armadilha. Quando a gente fala qualidade de vida cognitiva e emocional, as pessoas já pensam, é uma pessoa que tem muito conhecimento cognitivo, a pessoa que tem muito conhecimento, a pessoa que estuda muito. Sejamos prudentes. Às vezes nós encontramos pessoas com muito conhecimento, mas de saúde mental precaríssima. Às vezes são pessoas que têm muitos títulos acadêmicos, são pessoas que conseguiram, no mundo, na sociedade, posições de destaque. E, às vezes, a sua saúde mental é muito precária. E, ao contrário, às vezes nós encontramos pessoas com poucos recursos da cultura, do conhecimento, mas que têm uma elevada saúde mental. Nesses dois extremos, temos uma variedade que vai ao infinito. Ou seja, o que é que nós queremos dizer exatamente? Que nem sempre ter conhecimento significa que é um sinal de boa saúde mental, ou que a ausência de conhecimento seja um sinal de má saúde mental. O que a gente passa a compreender com o passar do tempo, que o conhecimento é necessário, ele é importante para guiar os nossos passos, como fala o nosso querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Nós precisamos do amor e da sabedoria, nós precisamos do conhecimento para nos iluminar em inteligência, para nos guiar com mais segurança, para que evitemos as armadilhas do próprio ego e as armadilhas que são colocadas no nosso caminho. O conhecimento nos ajuda e nos fornece esse discernimento. Mas nós precisamos também ter um equilíbrio emocional. Aí é que vem um desafio, um grande desafio, na verdade. Porque, meus irmãos e irmãs, a harmonia emocional, o equilíbrio emocional, guarda relação direta com o nível de harmonização espiritual. Então, às vezes, a pessoa, por possuir muito conhecimento, às vezes, pelo fato da pessoa ser uma projeção no meio onde ele vive, na sociedade onde ele vive, ele é uma pessoa emocionalmente imatura, porque acha que ele pode decidir tudo, que ele pode fazer tudo. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada se o Deus assim não quiser. E muitas vezes uma pessoa que é humilde no sentido de não ter cargo, não ter posição, ou às vezes luta com muita dificuldade na vida e não tem muito estudo, ela tem complexos, porque acha uma pessoa que está sempre assim, por baixo. Então, veja como que nós precisamos buscar o caminho do meio, como diz, do bom senso, da harmonia. Mas a harmonia emocional, né, que o Kardec chama de bom senso, é uma coisa que, às vezes, falta em grande parte dos habitantes do planeta, porque requer uma certa maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela é adquirida a partir do momento que a pessoa passa a pensar menos em si, ou seja, não é para desprezar a si mesmo, mas passa a pensar menos em si e mais no outro. Quando a pessoa passa a compreender e pôr em prática o mandamento maior da lei de Deus ensinada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. À medida que nós vamos mudando este olhar a respeito do mundo, das pessoas, sobre nós mesmos,
nós passamos a ser menos egoísta, egóico, como nos fala a Joana de Anjos. Passamos a estender mais as mãos num processo de auxílio, em vez de apontar dedos para indicar falhas ou desarmonia no outro. Então, nós passamos a construir pontes de entendimento, não somente entre nós, espíritas, mas em todos os grupos religiosos e não religiosos, na família, na sociedade, onde que estivermos, nós passamos a construir pontes de entendimento. Por quê? Com isso, nós vamos ampliando, vamos aperfeiçoando a nossa saúde mental. Se nós formos prestar atenção, uma rápida olhada nos grandes líderes, aqueles que destacaram na construção da prática, do bem, a gente vê que eles sempre estenderam as mãos para o outro num processo de amparo, de auxílio, de aprendizado. E isso a ciência, felizmente, está chegando a essa concepção. Está chegando a essa concepção em que nós precisamos, então, para conceituar a saúde mental, uma qualidade de vida cognitiva, conhecimento que nos orienta como fazer, mas emocional, em que nós, mantendo a harmonia do espírito, nós poderemos contribuir para a paz e para o bem. Uma outra coisa que é muito importante nós destacarmos aqui, e eu vou fazer uma leitura, se nos permite, é ensinada pelo espírito André Luiz. André Luiz nos fala no capítulo 14 do livro Os Mensageiros da Luz. Os Missionários da Luz, desculpa. Ele nos diz o seguinte, eu só peguei um pequeno trecho para servir a nossa reflexão. Se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões mentais que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com prejuízo para as zonas vulneráveis. O André Luiz, nesse capítulo 14 dos Missionários da Luz, André Luiz traz-nos essa informação que, à medida que nós aprendemos a selecionar ideias que nos chegam, pensamentos que nos chegam, independentemente de tenhamos ou não uma mediunidade mais produtiva, mais evidente, mas à medida que nós começamos a controlar, a ter um cuidado com as nossas emissões mentais, com nossos pensamentos, com as nossas palavras, nós começamos a nos envolver em outro tipo de vibrações. Porque, ao mesmo, como já nos dizia o apóstolo Paulo, temos uma multidão de espíritos que nos cercam. Agora, cabe-nos, em benefício da nossa harmonia espiritual, selecionar aquelas que são boas e aquelas que não são. Nem sempre isso é fácil. Isso é um exercício para várias encarnações. Nós não entrarmos em sintonia com ideias inferiores, com desequilíbrios, com desarmonia, e, ao mesmo tempo, emitir pensamentos equilibrantes, que é o que André Luiz está falando. Porque se nós não fizermos isso, nos fala o benfeitor espiritual André Luiz, nós vamos terminar criando zonas vulneráveis que vão atingir as nossas células orgânicas, criando pontos de enfermidade e desarmonias. Então, veja, às vezes a gente vê uma pessoa, os traços do caráter dela, pessoas que são firmes em certas posições, mesmo que seja criticada, mas ele tem convicção que o importante é investir no bem, são pessoas admiráveis. Essas pessoas têm saúde mental, ainda que às vezes o corpo físico, em decorrência das provações, do planejamento reencarnatório, esteja enfraquecido.
É um corpo que vai ser substituído por outro em outro momento reencarnatório. Feitas essas considerações de André Luiz, que André Luiz destaca a importância da nossa harmonia espiritual para que nós não também adoeçamos, nem mentalmente, nem fisicamente, nós lembramos, então, que a saúde mental, ela não é boa ou má, a saúde mental, boa ou má, ela vai refletir de alguma forma no nosso corpo físico. Pelos meios, pelos processos conhecidos de somatização. Às vezes nós chegamos perto de uma pessoa, agora que nós estamos 2 anos vivendo, mais de 2 anos vivendo nessas comunicações virtuais, a gente percebe. Tem pessoas que têm uma energia, ela não sabe falar, ela não sabe expor, ela não sabe ouvir com o devido equilíbrio. Às vezes ela se coloca de uma maneira até arrogante, vaidosa. Mesmo que ela seja uma pessoa que tenha conhecimento, que sabe, ela deve aprender a falar com humildade. Então, essa pessoa exala, emite vibrações que às vezes causam repulsão em outros que estão ouvindo, que estão vendo. Então, veja como é que nós, quando falamos do tema saúde mental e espiritismo, nós precisamos tomar cuidado. E o principal cuidado, segundo os benfeitores espirituais, é a emissão mental. É o controle mental do que nós captamos e do que nós emitimos. Porque, de uma forma ou outra, aquilo que captamos, nós vamos fazer sintonias e vão ser revestidas, essas vibrações vão atingir o nosso corpo físico. Muito bem. Esses processos de somatizações, às vezes, eles são passageiros. A pessoa está passando um momento de angústia, de sofrimento, um momento de perda que ela não está conseguindo administrar. Às vezes, ela está sob uma influência espiritual ou não. Então, às vezes, é uma coisa temporária. Pode ser até grave, mas é temporária. De repente, nós vemos uma pessoa que a gente convive com ela, ou tem conhecimento dela, que aparentemente é uma pessoa calma, tranquila. De repente, a pessoa suicida, ou a pessoa tem uma crise. Você fala, mas como? Fulano ou fulana era uma pessoa que aparentemente tão calma. Então, por que aconteceu? Porque nós não conseguimos ver o que está acontecendo no seu íntimo. E em vez de nós, nesse momento de crise, de desarmonia mais pronunciada, em vez de nós abraçarmos, estender a mão, nós começamos a criticar. Nossa, não sabia que fulano era tipo, não quer ter contato com ela. Só esse pensamento de falar que desarmonia, quer dizer, isso já é uma emissão negativa. E veja que o nosso processo todo é um processo de autoeducação. Autoeducação no bem, para nós podermos falar em alguma saúde mental ou alguma sanidade mental. Uma outra coisa que nos pesa com relação ao tema é que, às vezes, a gente vê pessoas que têm uma destemperança. Chegou na boca, ela bota para fora. Ela não mede as consequências do que fala, do que pensa, nem o público ao qual se dirige aquelas palavras. Ela não vê, às vezes, que o descontrole emocional pode ser perdoado, pode ser amenizado, pode ser passageiro, mas há alguns que podem gerar consequências mais drásticas para si mesmo e para o outro. Então, veja aquela questão que Kardec fala do bom senso, e Kardec usa uma frase, eu gosto muito de citar essa frase de Kardec, e é uma forma de alguma maneira, eu me autoeducar também, é que Kardec, em todas as suas obras, em todos os pronunciamentos, ele fala para, em tudo, em todas as situações, medirmos as consequências morais, seja dos pensamentos, dos atos ou das palavras. Então, com isso, nós vamos, diante
considerações que acabamos de fazer, essas reflexões, na verdade, me faz lembrar um texto de Emmanuel, que está no capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, que eu vou ler para vocês, em que Emmanuel nos esclarece mais a respeito dessa questão da saúde mental. Ele nos fala assim: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Olha a frase que Emmanuel diz: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Se essa falta foi no passado, em outra existência, ela é incluída como uma aprovação nessa encarnação para nós tentarmos reparar. É uma dívida que contraímos perante Deus, perante as leis divinas, e nós vamos ter que quitar mais cedo ou mais tarde. Mas pode ser que essa falta cometida foi devido a uma destemperança, a um desequilíbrio, a uma arrogância, a uma impaciência. Então, de qualquer maneira, ela gera um estado de perturbação, mais temporário ou mais permanente. Depende do grau da falta cometida, obviamente. E Emmanuel prossegue: mas também as ondas de pesar, pesaroso, sofrimento, e acusação da vítima, e de quanto se associou ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções nos centros da alma, a repercutir sobre a nossa instrumentação física. Quer dizer, quando nós cometemos um agravo, aparentemente, às vezes até uma coisa banal, mas aquela pessoa que foi vítima do agravo, ou aquelas pessoas que foram vítimas do agravo, elas podem ficar magoadas, feridas, com pensamentos, com desejos de vingança. E isso vai para onde? Vai para o espaço sideral? Não. Vai ser dirigido àquele que magoou, aquele que feriu. Ainda que aquela pessoa que tenha ferido, que tenha magoado, que agiu sem pensar, tenha arrazoados, tem explicações. Veja como é que a coisa, meus irmãos e irmãs, é complexa. O processo todo vai e volta para nós. Nós temos que aprender, temos mesmo. Há um processo de nos reeducarmos moralmente. Essa é a consequência. À medida que vamos nos reeducando moralmente, tudo vai, começamos a trilhar um caminho melhor. Então, Emmanuel continua: essa mágoa, essas emissões mentais da vítima, mesmo que essas vítimas não tomem uma ação decisiva, elas chegam e criam em nós, nos abalam. Nos abala. É como se passasse aqui perto de nós agora um avião fazendo um grande barulho, ou uma máquina, ela vai abalar os vidros, os nossos ouvidos, a gente vai tentar fechar a janela, fazer qualquer coisa. Está criando uma bala. Quando é uma mágoa, uma ofensa, a coisa atinge o ser imortal, os nossos sentimentos, e muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está sofrendo. É uma outra coisa que Emmanuel continua falando, há o estado de cólera e de desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas. Olha o que Emmanuel está falando: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas, zonas doentias de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual quase todos abalam quase todos os recursos de defesa. Então, nós precisamos, mais do que nunca, colocar em prática o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Nós precisamos nos moralizar mais, mas não é só para explanar sobre moralidade, sobre as leis morais, não é só isso. É importante conhecê-la.
mas é fundamental que nós começamos a aplicar em nós mesmos. Somente assim nós estamos aptos a desenvolver um conhecimento, a desenvolver uma saúde, uma sanidade mental de qualidade. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, uma publicação da FEB, ele tem um item nesse livro que eu recomendo a vocês para lerem esse capítulo. No livro Temas da Vida e da Morte, é uma publicação da FEB, Manuel Filomeno de Miranda tem um capítulo que é chamado Saúde Mental. Vale a pena ler. O benfeitor espiritual, membro que integra a equipe do nosso querido André Luiz, ele discorre sobre a saúde mental de uma maneira excelente. Mas eu destaquei um trecho dele também, como destaquei de André Luiz, de Emmanuel, e eu destaquei também esse texto do Filomeno de Miranda, o grande trabalhador espírita do estado da Bahia. Manuel Filomeno de Miranda diz assim, ele enfatiza, na verdade, imprescindível que se estabeleça em caráter de urgência uma psicoterapia para a saúde mental. Parece um contrassenso. Se nós estamos querendo a saúde mental, como é que eu vou fazer uma psicoterapia para a saúde mental? Sim. Nós precisamos, em caráter de urgência, adquirir métodos e práticas psicoterapêuticas, terapia para a psique, relacionada à saúde mental. Por quê? Iniciando-se, como, melhor dizendo, o que ele fala, iniciando-se a programação através dos estudos dos valores éticos morais. Ele não manda ninguém ler Freud, nem Jung, ou entrar na vida, nos conhecimentos das atualizações científicas. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos ensina que nós devemos, para melhorar nossa saúde mental, ou até para adquiri-la, que às vezes nós nem temos saúde mental, de tão precária que ela é primeiro, o estudo dos valores éticos morais. Às vezes nós temos uma informação moral de como deva ser, mas a nosso comportamento ético contraria. Quantas coisas nós sabemos que são certas, mas na hora de agir nós fazemos o contrário. Um exemplo bem simples. Nós estamos numa via que está escrito lá no sinal de trânsito, que naquela via a velocidade é de 60 km. A pessoa não vê e não tem nenhuma câmera para fotografar, olha de um lado e vai a 100, a 80, o tempo que for. Ele sabe que o correto é naquela via andar a 80, 100, 50, sei lá, 60 quilômetros. Mas ele, apesar de ter a informação, ele não tem um esclarecimento íntimo. Ele tem a informação, mas não tem um comportamento ético. Então, às vezes, nós percebemos isso, caros irmãos e irmãs, nos nossos palestrantes espíritas, no nosso meio. Pessoas que dão receitas morais para os outros, mas não aplica a si mesmo. Ou não aplica na sua convivência, ou familiar, na casa espírita. Então, veja que a saúde mental não é um assunto banal. É um assunto que vai merecer, durante várias encarnações, como eu já falei antes, uma análise, um estudo, uma prática mais aperfeiçoada. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que a primeira condição é nós conhecermos os valores éticos morais, que serão aos poucos incorporados aos indivíduos. Aí ele dá exemplo. Cultivo do otimismo, das conversações e leituras salutares. Muitas vezes a gente se reúne, mesmo em família, as nossas conversas são muito inferiores, muito degradantes. Não é que nós vamos virar seres perfeitos de uma hora para outra, mas nós
podemos até falar a respeito de um assunto, fazer ter uma crítica, mas não de uma maneira degradante. Às vezes a gente usa-se palavrões, fala de uma maneira pejorativa muito grave. Tudo isso é vibração, tudo isso gera um estado de radiação mental, fluídica, nós sabemos disso. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele sugere isso, valorização da vida, aprendermos a valorizar não somente a vida em si, mas o que a vida nos deu, o nosso lar, nossa família, o nosso teto, a alimentação, o nosso trabalho. Bom, então, a valorizar a vida de uma maneira geral. Somente isso vai nos proporcionar, nos fala o benfeitor espiritual, uma renovação interior, voltada pela paz indispensável ao estabelecimento de uma saúde mental. Então, esse é um panorama, digamos assim, mais geral do assunto, né? Saúde mental e espiritismo. Nós citamos aqui alguns autores espíritas para mostrar que há uma diversidade de espíritos desencarnados, como de encarnados, que estão enfrentando essa situação, procurando entendê-la melhor para podermos nos ajustar. Existem situações entre nós que é um verdadeiro desafio. É falar de saúde mental. Por exemplo, um trabalhador que levanta muito cedo de madrugada, 4, 5 horas da madrugada, sobretudo quem vive nos grandes cidades, nos grandes metrópoles, nos grandes centros populacionais, pega um transporte que muitas vezes ele tem que estar nesse transporte 1 hora, 2 horas, às vezes até um pouco menos, um pouco mais, em pé, ele não tem, ele cansado, exausto. Quando ele chega no trabalho, ele já está exausto. Muitas vezes ele não tem uma boa alimentação, quando muito ele leva uma marmita, às vezes uma marmita é uma macarronada, é um arroz, um feijão, não tem às vezes nem um legume direito, a pessoa não tem uma boa nutrição. Às vezes é um trabalho que exige muito esforço físico ou intelectual, e ao terminar o dia, a carga horária, tem que voltar naquelas mesmas condições. Quer dizer, para ele sair de casa 4, 5 horas da madrugada, ele deve ter acordado às 3, volta para casa, vai chegar quase altas horas da noite, depois das 10, às vezes, por causa do trânsito, sem alimentar direito, chega, encontra os filhos, a família já adormecida, dorme algumas horas. Então, é uma situação que nós vivemos, nós brasileiros, e muitos países do mundo vivem numa situação de precariedade e miséria moral. O Brasil, meus irmãos e irmãs, é um país que, apesar de todos os recursos, toda a beleza da natureza, de clima, inclusive, a despeito de vez ou outra acontecer certas desmandos na natureza, como está acontecendo na Bahia e Minas, me parece até no Espírito Santo, nós temos climas bons, temos alimentos mais variados que a gente não vê em outros países. No entanto, o Brasil ocupa a trágica, terrível posição de 8º lugar em suicídio no mundo. 8º lugar de suicídio no mundo. Mas por quê? Por que o Brasil tem tanto suicídio? A principal causa, a causa que predomina, é a miséria. Pessoa que não tem o que comer, o que vestir, onde morar, não tem uma perspectiva de vida, de arranjar um trabalho, de estudar. Isso é doloroso demais. Então, a pessoa falar em qualidade de vida, ou falar em qualidade de saúde mental para essas inúmeras famílias que estão lutando, não é que a pobreza seja indigna, pelo contrário. Ela é muito digna, mas são as condições em que nós vivemos.
Então, nós começamos a refletir o que eu tenho contribuído. Eu tenho um armário cheio de roupa, de sapato, eu tenho jogando comida fora. Tem uma frase do Chico Xavier, que me ocorreu aqui agora, que nós nunca devemos reclamar, e tem sido muito postada nas redes sociais atualmente, nós não devemos reclamar porque temos que lavar a louça, as panelas, porque se estamos lavando louça e panela, é porque nós temos comida. Então, a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu preciso comer tanta carne? Eu tenho que viver nesse desperdício. O Brasil é um dos países no mundo que mais joga fora comida, desperdício. Então, com tanta miséria existente. É comum nós vermos os quadros dos lixões de crianças a idosos catando alguma coisa no lixo, no meio, concorrendo com os ratos, com baratos, com os insetos. Então, isso dá tristeza para nós? Dá, mas nós não podemos mergulhar na tristeza. Nós devemos ter coragem para fazer alguma coisa. Ter alguma contribuição dentro das nossas possibilidades. O mínimo que nós fizermos é o máximo, talvez, para o outro. Mas fazermos alguma coisa, não ficar de braço, cuidado só falando do assunto. A gente olhar para dentro de nós mesmos e falar, o que eu tenho contribuído, né, para amenizar? Não vamos resolver o problema, mas o que eu posso fazer para amenizar? Isso é uma coisa que Emmanuel, no livro dele, tem um livro de Emmanuel para nós que estamos encaminhando para essas considerações, num livro chamado Leis de Amor. É um livro é um livro muito interessante que eu recomendo a vocês. Esse livro ele foi publicado pela editora de Araras, uma cidade do estado de São Paulo. Ele é uma entrevista, né, do Elias Barbosa. Elias Barbosa, já desencarnado, foi um psiquiatra, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito madura, muito equilibrada, de convivência muito íntima com o Chico, um homem muito poderoso, e era psiquiatra lá em Uberaba. E ele fez uma entrevista, algumas entrevistas ao Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, ele, nesse livro chamado No Mundo de Chico Xavier, no capítulo 7, tem as leis de amor. No Mundo de Chico Xavier, Elias Barbosa faz entrevista, ele faz perguntas interessantíssimas, e no capítulo 7, denominado Leis de Amor, e eu, para nós encerrarmos, eu destaquei duas perguntas desse capítulo 7. A primeira que o doutor Elias faz ao Espírito Emmanuel é: todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo próprio Espírito antes de reencarnar? Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa, nós estamos falando de saúde mental e espiritismo, às vezes a pessoa já nasce com uma saúde mental deficitária, o que nos faz imaginar que foi coisa que aconteceu, fatos que aconteceu fora daquela existência física, que nada é por acaso. E olha a resposta que o venerável Emmanuel nos transmite. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades. De vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio, na delinquência, há uma desagregação das próprias forças, lesando o corpo espiritual. Quer dizer, o perispírito foi lesado. Uma pessoa que cometeu um suicídio, que lesou o perispírito, uma pessoa que partiu para o caminho da delinquência,
ele agindo como delinquente ou intuindo ou induzindo outros à delinquência, isso lesa o seu próprio corpo espiritual, o seu perispírito. Então, veja bem, se o nosso corpo é uma cópia do perispírito, o que vai acontecer nessa cópia? Vai aparecer as lesões. E, às vezes, essas lesões não são só físicas. Um coração imperfeito, um pulmão precário, outros órgãos qualquer, uma cegueira, tudo isso. Mas, às vezes, aparece, não é por causa do retardamento mental, por exemplo, mas por falta de autocontrole, uma desarmonia que revela uma certa deficiência da sanidade mental. Então, Emmanuel nos fala que lesado o corpo físico, ou seja, são às vezes situações que nos constrangem desde o berço e nos acompanha toda uma existência. Não era que o espírito pediu que vinha com aquela doença. Aquilo ali foi uma reação a ações que ele cometeu. Então, muitas vezes, como diz o benfeitor espiritual Emmanuel, respondendo à pergunta do doutor Elias Barbosa, se refletem quadros expiatórios dolorosos, não só para aquela pessoa, como também para aqueles que estão diretamente relacionados a ela. Uma outra pergunta de Emmanuel, nesse mesmo capítulo 7, né, é que Emmanuel, Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa, pergunta a Emmanuel: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de casos espirituais na vida diária? Está vendo? Nós, às vezes, temos um corpo perfeito, cabeça perfeita, temos boas condições, mas o que pode, apesar de tudo isso, nos produzir uma deficiente saúde mental? É a pergunta do Elias Barbosa. É a pergunta dele. Uma mente invigilante pode causar doença. E a principal doença, se a mente não está bom, se não há uma boa saúde mental, tudo mais não pode ser consequência. Então, veja bem, a resposta que Emmanuel deu. A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonia de que todas as bactérias e vírus conhecidos. A mente é a mais poderosa de todos para instalar doenças. Mais que qualquer micróbio, bactérias, vírus, etc. E continua. É necessário, pois, olha o conselho do grande benfeitor e querido Emmanuel. É necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstia surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Da preguiça, do desmazelo, da revolta e da imprudência. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornar presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Os que passam todas as horas nas redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade. E o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas, afirma Emmanuel, que geram em si mesmo essas doenças, inclusive doenças de natureza mental, saúde mental. Então, meus amigos, nós
temos aqui um grande material, eu tive que catar, selecionar, porque são tantas as informações espíritas e não espíritas a respeito do assunto. E para nós encerrarmos, me lembrei da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, de uma maneira geral, nas suas obras, ela tem uma proposta para nós nos tornarmos pessoas melhores, para nós adquirirmos uma certa saúde mental. São necessárias, resumidamente, duas coisas: o autodescobrimento e o autoconhecimento. Esse autoconhecimento já é falado lá no livro dos Espíritos, do Santo Agostinho, né, que todo dia, antes de dormir, ele faz uma reflexão dos atos que ele cometeu, das palavras que ele pronunciou, se ele magoou alguém, se ele não magoou, e se ele magoou, ele se propõe no dia seguinte a reconciliar, a pedir desculpa. Mas Joana, com base nessa informação de Santo Agostinho, ela propõe para nós que nós possamos fazer um processo de melhoria, de adquirir uma saúde mental, por dois caminhos. O primeiro é o autodescobrimento e o segundo, o autoconhecimento. O que é o autodescobrimento? O autodescobrimento seria nós, corajosamente, vermos quais são as nossas qualidades e quais são o que nós as imperfeições que nós precisamos melhorar. Qualidades e virtudes. Se nós vemos, se nós já temos alguma inclinação para o bem, se nós já temos alguma ação boa, vamos aperfeiçoar isso. Mas se nós percebemos, nós temos que ter coragem para isso, que o autodescobrimento toca num ponto delicado. Se nós descobrimos que nós temos, eu posso melhorar a minha maneira de falar, a maneira de relacionar, eu posso ser mais... Cada um vai ver o que ainda precisa aperfeiçoar. Se ela tem uma má tendência, como nos fala no Livro dos Espíritos, ou não. Então, esse é o autodescobrimento. Ninguém vai dizer para nós é que temos que descobrir. Tem pessoas que levam essa questão da Joana tão a sério que até anota, registra num computador, digita ou num pedaço de papel quais as coisas que ela precisa melhorar. Quais as más tendências que precisa combater e quais as virtudes que precisa desenvolver. Mas depois a Joana nos fala da autoeducação. Bom, se eu tenho uma tendência para ser egoísta, ou para ser vaidosa, ou para ser fofoqueira, ou qualquer coisa, ou para ser preguiçosa, qualquer coisa, assim, qualquer imperfeição, qual é o processo autoeducativo? Se eu tenho tendência a ser maledicente, vamos diminuir ou acabar com essa maledicência. Se tenho tendência a ser egoísta, vamos trabalhar para ser mais solidária, menos egoísta, por aí afora. Então, se por outro lado eu vejo que eu já tenho uma tendência, por exemplo, a ser paciente, a ser dedicado, vamos aperfeiçoar isso também. Esse é o processo de autoeducação que, para encerrar realmente a nossa fala, eu vou ler para vocês nesse pedacinho da mensagem que ela nos dá no livro Momentos Enriquecedores. É da Saúde Integral, da editora Leal. É o capítulo Saúde Integral do livro Momentos Enriquecedores, da editora Leal, de Salvador. Joana nos fala o seguinte: examinado deste ponto de vista, compreender-se-á a gama larga de fatores preponderantes para o estabelecimento de uma enfermidade ou da saúde. Cumpre que se conscientize os indivíduos em geral e os enfermos em particular que cada criatura é resultado das realizações morais, espirituais da sua mente, como observavam os gregos antigos. E aí ela vem o grande medicamento para todos nós, que estamos empenhados em adquirir ou aperfeiçoar a nossa saúde mental. Neste sentido, o Evangelho de Jesus é o excelente tratado de psicoterapia, cuja aplicação resultará de bem-estar e harmonia.
Toda a mensagem de Jesus é baseada no conhecimento profundo do homem, considerando a sua realidade transpessoal, na qual ressaltam o espírito, a sua condição de imortalidade. Então, face os volumes das aflições que dominam as paidades humanas e as enfermidades psicossomáticas de difícil diagnose, que levam a estados lamentáveis, a criatura sente-se convidada à valorização da vida, à descoberta dos seus recursos éticos, à autoestima e o autoaprimoramento. Ela está falando a mesma coisa que Filomeno fala, a mesma coisa que André Luiz fala, a mesma coisa que Emmanuel fala, a mesma coisa que Kardec fala, a mesma coisa que Jesus está dizendo, usando cada um a sua maneira de se comunicar. Então, ela conclui esse texto dizendo: a visão holística, com paradigmas, a visão médica, com paradigmas holísticos em torno da saúde e da doença, faculta a possibilidade de uma perfeita interação corpo-alma, em razão do controle da mente sobre a matéria. Está aí, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, o que nós podemos trazer para vocês, que nos pareceu interessante, a nossa reflexão sobre saúde mental e espiritismo, que, admito, é um tema muito vasto. Muito obrigada, que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Queremos agradecer a nossa irmã Marta pela leveza com que ela nos trouxe esse tema tão complexo e tão importante em nossas vidas. E nesse momento, então, eu quero abrir o espaço para discussão, para interação com a professora Marta. Quem quiser fazer a pergunta, que se manifeste. Osmar. Parabéns pela exposição, é fantástico, né? O que eu tenho percebido é a dificuldade realmente de se manter uma saúde mental equilibrada, né? Bom, quando a senhora falou no Evangelho, eu achei que a senhora fosse falar o que Jesus falou, vigiar e orar, né? Para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Mas o que eu queria abordar, quando a senhora falou na saúde mental coletiva, bom, a gente já tem uma dificuldade enorme de manter a nossa saúde mental equilibrada, até pelas razões da nossa própria condição, né, humana, no estágio em que nós estamos. Quando a senhora fala lá do capítulo 15, lá do Pensamento e Vida, né, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Quer dizer, quem está livre de cometer uma falta, né? Então, por aí a gente vê a dificuldade da gente ter essa saúde mental equilibrada. Mas quando a senhora fala da saúde coletiva, como é que a gente pode conduzir ou ter essa saúde coletiva? Por exemplo, nessa questão da pandemia, em que uma mídia coloca a cada momento tantas mortes, né, o medo, as próprias religiões que estabeleceram o medo como uma forma de domínio. Como é que acontece essa saúde mental coletiva? A senhora poderia discorrer alguma coisa Sim. sobre isso? A primeira coisa, prezado irmão, é que nós devemos lembrar que nós somos seres chamados gregários. Para a biologia, seres gregários significa aqueles que evoluem coletivamente, em grupo, gregados juntos. Então, você vê que, inclusive no passado, aquelas pessoas que se isolavam, e no presente também, que se isolavam, que ia para a caverna, que ia para o mosteiro, elas, na verdade, elas estavam contrariando uma lei natural. Porque o homem é um animal gregário, como existem outros animais. Nós evoluímos conjuntamente. Mas o que quer dizer? Isso é um conceito biológico, um conceito científico muito bem absorvido, e não há dúvida a esse respeito. Agora, quando nós, enquanto indivíduos, desenvolvemos qualidades
ou nós colocamos, damos vazão às nossas imperfeições, isso atinge o grupamento. Seja o nosso grupo familiar, seja o nosso grupo profissional, seja na casa espírita, aonde nós nos relacionarmos. Porque aonde nós vamos, nós levamos nossos pensamentos, nossas ideias, nossas palavras, nossas vibrações. Então, vocês notam que hoje, por exemplo, no momento atual que nós estamos vivendo, que há muita polarização, muita informação e desinformação. A respeito de uma pandemia, a respeito de momentos políticos. Então, a gente vê que há grupos que estão extremistas nos dois lados. Um ataca, outro ataca. Quer dizer, não é uma pessoa só, são grupos. Por quê? Porque a ideia, às vezes, de um, que é o líder, né? Ele pode envolver, ele tem mais recursos da inteligência, ou ele tem mais poder de argumentação, envolve outro grupo, que envolve outro grupo. Então, nós começamos a ver que há grupos que têm uma excelente saúde mental e outros não. Então, se nós formos lembrar na história, por exemplo, a situação de Francisco de Assis. Francisco de Assis estava num ambiente de guerra, de lutas, de tudo, mas ele conseguiu formar um pequeno grupo. Com aquelas ideias dele, Francisco de Assis, que, segundo o Espiritismo, né, é a reencarnação do apóstolo João. Então, ele, que hoje é considerado patrono da ecologia pelo mundo, Francisco de Assis era um homem que ele não brigava, ele não discutia, ele falava pelo amor aos animais, tinha compaixão pelos animais, pelas pessoas. Então, ele criou um grupo. Era um grupo que tinha uma elevada saúde mental. E esse grupo, até hoje, apesar de Francisco de Assis ser lá da Idade Média, no século XIII, até hoje, esses grupos existem. Não estou dizendo os franciscanos, necessariamente, o grupo religioso chamado franciscano, mas eu estou falando de umas comunidades no mundo que servem aquele exemplo. Outro líder, ele, como indivíduo, conseguiu, com a sua liderança positiva, envolver grupos de pessoas que até hoje é considerado um exemplo de saúde mental, o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era um homem ignorante? Não, ele era muito culto. Ele fez direito na Inglaterra, em Cambridge. Era um estudioso, era um hindu agora. Ele tinha um hábito, ele não era nem de nenhuma religião ocidental, ele era hinduísta, e ele compreendeu mesmo precocemente que roupa, adereços, coisas materiais eram muito secundários na vida dele. Ele vivia de uma maneira muito simples, com o chinelo, com a túnica, a moda dos costumes do país dele. No entanto, quem é que dominava a Índia? A Índia tornou-se livre, se não me engano, me fala a memória, em 1937. Mas como é que o Gandhi conseguiu a libertação da Índia da poderosa Inglaterra? A poderosa, que até hoje ela é poderosa, como nação. Pela prática da não violência. Ele desenvolveu um método da não violência, mesmo sem ser cristão, sem conhecer o evangelho, que depois ele estudou e conheceu, mas ele pela prática da não violência. Então, no caso do Gandhi, é um exemplo que nós damos de ele formou grupos que existem até hoje de prática da não violência, não são práticas contemplativas em igrejas, em mosteiros, não, na vida atual, opinando, falando, abrindo mão das coisas materiais para a prática do bem. Ele conseguiu libertar o país dele. Não foi um trabalho simples, não. Mas ele mesmo, com toda essa inteligência, com todos esses sentimentos elevados, uma elevadíssima saúde mental, como foi a desencarnação dele? Ele foi assassinado por um representante de um grupo que era contra aquilo que ele pregava. O próprio Cristo. É o exemplo maior que nós temos. Ele veio para trazer a lei de amor, para explicar a lei de Deus. Então, foi julgado,
condenado, crucificado. E quantos séculos nós tivemos depois que a religião foi usada para punir, para matar, para perseguir, quantas pessoas foram para a fogueira, quantas guerras santas, em nome do amor que o Cristo. Então, ele trouxe uma ideia do amor, da lei de Deus, um grupo, até hoje que existe, que apoia isso, mas aqueles adversários que queriam viver das coisas banais, da matéria, que era contrário, começou entre os próprios religiosos. Então, é aí que eu digo que a saúde coletiva daqueles religiosos, à época do Cristo, que ele chamava de fariseus, os escribas e fariseus hipócritas, porque eles pregavam uma coisa, mas faziam outra, eles são um exemplo de um grupo que era doente, em termos de saúde mental, era doente. Enquanto outros, como o próprio Pedro, que negou ele, negou, foi frágil, mostrou a sua fraqueza mesmo, mas depois ele se recuperou e se tornou um exemplo de saúde mental. O próprio Paulo de Tarso, que perseguiu, que matou, que fez tanta coisa para a morte de Estevão, mas depois ele adquiriu a saúde mental e deixou a contribuição. Então, essa saúde mental do indivíduo, ela sempre reflete na coletividade, ou a falta de saúde mental reflete. Quando a gente vê na televisão esses comentários, todo dia tem. Isso é no mundo inteiro. Você chega em Portugal, você na França, é a mesma coisa. Só muda a língua. Está falando em português, está falando em inglês, está falando em francês, está falando... Mas nós temos que começar assim, que essas coisas externas só nos atingem se quisermos. Se quisermos. Então, nós temos que procurar. É um trabalho difícil, viu? Não é fácil. Mas nós conseguimos coisas grandiosas. Basta que nós tenhamos fé. Isso é importante. Isso aí. Odilson, faz a sua pergunta. Você acha que estamos no processo de regeneração? Não, essa pergunta é meia prática que eu tenho. Nós estamos num processo de transição, como nos fala Allan Kardec no livro A Gênese. Está claro ali, muito claro. Se nós formos, querido irmão, fazer uma leitura, ainda que superficial, do capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, nós vamos nos deparar, mais ou menos, os 33 primeiros versículos, que é chamado sermão profético. Nesse sermão profético, foi Jesus que pronunciou. Ele anuncia as coisas que irão acontecer até que o mundo, a humanidade terrestre, entrasse num processo de regeneração. Antes disso, aconteceria a transição, que nós espíritos chamamos de transição planetária, mas é da humanidade terrestre. Então, Kardec fala isso, muito antes Jesus já falava, está lá em Mateus 24, Lucas também fala um pouco, João, Marcos, mas quem fala assim, mais completo discurso escatológico, sermão profético, é Mateus 24. Por tudo que nós estamos passando agora, catástrofes naturais, algumas naturalmente devido às acomodações geológicas, outras devido à ação do homem na natureza, essas ambiguidades políticas, essas polaridades, esses assassinatos em massa, suicídio, doenças, inclusive doenças, enfermidades, tudo isso está lá previsto no sermão profético. Inclusive, quase no final, ali pela altura do versículo 28, 27 mais ou menos, do capítulo 24 de Mateus, quando tudo isso que nós estamos passando agora na transição, tudo, doenças, tudo, aí fala assim, mas ainda não é o final. A gente fica até assim, meu Deus, com todas essas tragédias, não é o final. É o início dos ais. Aí continua falando. Até que finalmente fecha aquele quadro chamado do Sermão Profético, ou Pequeno Apocalipse, ele fala que no final ocorrerão fenômenos cósmicos. Não é uma previsão de qualquer, não, é de Jesus.
Então, ele pode ter fenômenos cósmicos. O dia vai virar noite. E uma grande noite acontecerá sobre a Terra. Mas não, aí não é o final. Então, o Filho do Homem aparecerá do norte a sul, leste, com todos os seus... Aí continua. Então, muitos religiosos interpretaram essa passagem de Jesus, esse final, que vai ter fenômenos cósmicos, que uma grande noite baterá sobre a Terra, como o fim do mundo. Mas logo em seguida, nos versículos seguintes, fala que não vai acabar. Mas que por causa do justo vai haver uma seleção. Lá fala, vai haver uma seleção. Kardec fala com muita clareza qual é essa seleção. Vai selecionar os bons dos maus. Aquela parábola, separar as cabras das ovelhas. Porque, na verdade, tem muitos espíritos que estão sendo dados a última oportunidade de continuar numa humanidade mais melhorada. E lá no livro A Gênese, Kardec explica que nem todos os que irão para o mundo de regeneração serão 100% bons. Muitos são líderes que virão, mas muitos serão arrastados, porque têm tendências, já apresentam tendências para o bem. Então, querido irmão, nós, pelo entendimento espírita e nosso entendimento pessoal, nós estamos vivendo na transição. Alguns espíritos, desde já de muitos séculos, já vivem na regeneração. Espíritos bons, espíritos que sempre lutaram pelo bem, pela prática do bem. Mas não é a maioria da humanidade. O mundo de regeneração é uma maioria estará mais afinado, mais sintonizado com a lei de amor. Nós chegaremos lá. Se não, nessa encarnação, eu tenho certeza que não chegarei, mas nas próximas chegarei. Queria agradecer em nome da Associação Médico do Espírito Santo, em nome da capelania, em nome de todos aqui presentes, pela brilhante exposição da nossa irmã Marta, que ela possa mais vezes estar conosco, nos ajudando em nossa evolução, nos ajudando na busca da nossa saúde mental, que é muito importante, porque eu ia até fazer uma pergunta, mas não precisou, porque foi esclarecido, mas à medida que os cabelos brancos foram surgindo na minha cabeça, eu confesso a você que eu fui ficando menos doente. E hoje já sou alguém um pouco melhorado em relação ao início da minha trajetória. Então, muito obrigado à senhora pela sua gentileza. Eu te proponho fazer umas considerações finais. Pontuar que é um assunto vasto, que nós não devemos desanimar, nós devemos persistir, porque o ser humano tem uma capacidade fenomenal, a acumulação do conhecimento. À medida que nós vamos aprendendo uma coisa, fica mais fácil aprender outra. Então, nós vemos que há realizações que nós fazemos em 5 anos, em 10 anos, que a humanidade levou quase 100 anos para aprender. Então, nós temos essa vantagem. Agora, você persistir. E com relação a esse momento desafiante que nós estamos vivendo, não só das enfermidades, mas de transição planetária e busca a caminho do mundo, de uma humanidade mais regenerada na prática do bem, eu deixo para a reflexão final de todos os que nos veem, escutam, uma frase de Paulo, o apóstolo, que consta na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo nos fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Muita paz para todos. Muito obrigado pela sua mensagem à noite, brilhante, e que possamos estar juntos mais vezes. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana. Parabéns, Marta. Linda palestra. Muita luz, muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Que assim seja.